Fala galera, TK aqui de volta, mais um Universidade de Duelos para vocês. Agora falando um pouquinho do TCG. A gente tá já no circuito de nacionais e eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje vai rolar alguns nacionais importantes lá fora e que vão servir muito como base para a galera que vai jogar o nacional aqui no Brasil. Bom, e o tema do vídeo hoje é: por que o melhor deck é o pior deck? O melhor deck do formato, sem sombra de dúvidas, é o Branded Despia. Ele é ainda o deck que performa melhor, que tem mais vitórias, mas ao mesmo tempo, por conta de alguns fatores, levam ele a ser o pior deck. É, no, vamos comentar primeiro do deck de Despia. O deck de Despia ele se movimentou para um lado onde ele é o melhor deck e isso causou o problema das Mirror Match. E qual o problema das Mirror Match de Branded Despia? Elas são muito boas, exceto por uma carta, a Super Poly. Se não fosse a Super Poly, o deck teria um argumento de sua Mirror Match ser jogada e assim, de forma honesta, sem uma carta que desbalanceasse tanto para um lado ou para o outro. Quem encaixar a melhor Super Poly na Mirror ganha o jogo. Isso nem sempre é a primeira Super Poly, às vezes é a segunda, enfim. Quem conseguir encaixar a melhor Super Poly ganha. E isso faz com que o deck jogue, por exemplo, uma Engine de Allure, jogue com coisas que reduzam o deck mais. Assim, a Allure é jogada no Brand Desp, ele é realmente uma jogada, não é porque ela é usada, é uma jogada porque as coisas fazem interações com a Allure muitas vezes. E assim, ela encontra também essas Super Poly. E aí vem o problema para essa Mirror Match. E isso, por si só, por essa carta desbalancear tanto a Mirror, ela já é um argumento forte para você não jogar de Despia. E por quê? Se é o melhor deck, cara, eu acabei de falar, é o melhor deck, nossa, mas é só uma carta e ela. Então, o fato de a Mirror ser desbalanceada só por essa única carta já indica que a sua porcentagem de vitória está totalmente atrelada a como você encaixa a Super Poly. E essa, esse problema ele causa de você não conseguir ter uma margem segura de vitórias com o deck. Ele é argumento para isso. Como eu não consigo, se nenhum dos dois resolver usar Super Poly, quem joga melhor ganha. E isso é ótimo. Se eu sou o melhor jogador, tô jogando de Branded Despia e a gente tá num jogo honesto ali, um jogo justo, maravilha. Quem jogar a Mirror melhor ganha. Mas a Mirror é totalmente decidida, boa parte dos jogos, em uma quantidade relevante dos jogos, em quem encaixa melhor Super Poly. Isso é muito ruim. Isso aí coloca um elemento muito forte de aleatoriedade para o jogo. Ah, mas às vezes o cara joga a Super Pole errado. É, isso é, mas quando chega num certo nível, que se você vai pro Nacional, imagino que você queira pegar pelo menos um top 16, top 32, eu não sei qual é a margem de corte no Nacional esse ano. É, quando você quer chegar nesse nível, aí se subentende que você vai saber encaixar uma boa Super Poly. E assim, quando você tem esse elemento de aleatoriedade tão forte no Mirror,
do Tier 1 é um argumento para bons jogadores escolherem não jogar simplesmente por isso, para ter uma chance de outro deck ter uma porcentagem satisfatória de vitórias contra o Branded Despia, simplesmente para não ter que passar por essas situações de ele ser eliminado do torneio porque tomou uma Super Pole e é isso, e não tinha o que fazer, porque é uma carta que não te deixa dar resposta. É... E aí, o argumento para jogar de Branded Despia sendo o melhor deck, ele cai muito em cima também da Zombie World ser uma carta muito forte contra os outros decks, assim, na maioria dos casos. Isso é um argumento a se levar em conta, mas também não é um argumento que por si só justifica você não considerar outros decks. E aí, quando você vê como o Despia se desenvolveu, ele segura muitos decks só pelo fato da Zombie World existir, mas ele criou um problema para ele mesmo. A Mirror, como ela é um rush de Super Poly, muitas vezes, né? Nem sempre é, mas muitas vezes é. Ela, o deck, ele voltou-se a usar mais techs do deck, ter mais jogadas de Branded Despia, porque ele prefere quebrar a board do que não deixar o cara construir. O, o deck ele não usa hand trap. Isso abre a margem para você responder o deck de Despia com outros decks simplesmente por ele não usar hand trap no main deck, porque elas são ruins na Mirror. Geralmente, como eu lá no começo eu já falei, o Branded ele prefere ter mais jogadas, né, nessa Mirror, porque ele escapa muito dessas hand traps. Ele tem muitas formas de escapar dessas hand traps. Às vezes você dá duas ou três hand traps, não para como era o que acontecia assim com Prank Kids, com 7. Às vezes você conseguia parar a jogada com duas hand traps. Em Brand Dash, como ele usa muita tech, acontecia muitas vezes de você dar duas hand traps da Ashe e Veiler, e o cara ainda assim fazer jogada e passar, sei lá, com a Branded Red setada para fazer o Chimera, comprar duas e comprar follow e por aí vai. Isso ficou bem ruim. Era bem ruim usar Agent Traps contra o Brand Despia. Mas o fato de ele abrir mão dessas Agent Traps abriu a possibilidade para que coisas acontecessem, essas coisas pudessem ignorar as hand traps quando forem jogar contra Despia. E a principal delas, na minha opinião, é o Sword Soul Tenni, que é o segundo deck a ter melhores resultados. Ele gosta muito de não tomar hand trap. Nossa, é chato de lidar contra o Sword Soul Tenni. Mesmo com o bando Aroradon, o Sword Soul Tenni, ele gosta de quando esse meta tá escasso de hand traps. Ou porque assim, o deck consegue jogar ao redor de hand traps. Assim, Ash Blossom muitas vezes, de mas por exemplo, o Nibiru, que é muito bom contra Sword Soul, é muito ruim contra Despia. O a Ghost Belly muitas vezes não faz nada contra o Sword Soul. Às vezes faz e tal. Mas era muito. A própria Ash Blossom, que é muito boa contra a Despia, o Tenni ele consegue
burlar essas Ash Blossoms que ele tomaria de várias formas, assim, e não perder por isso. O Fora que ele é um deck que tem combos e formas de lidar com a board de Branded Despia muito forte. Na minha opinião, seria o deck que eu indicaria para quem quer jogar os nacionais que vão acontecer hoje, apesar de eu ter opinião um pouco diferente para o que vai acontecer no Nacional do Brasil. A gente já chega lá. E aí eu vou começar a colocar e aí abriu para o pessoal testar combos, né? Combo. Tyrion é combo. Esse Punk Tyrion que começou a aparecer também é combo. A própria engine de Punk, ela é uma engine que ela é toda baseada em você combar cartas para fazer construir boards. E nesse momento ele está sendo levado a construir boards que o Branded Despia não consiga lidar. É, inclusive um que eu posso falar aqui para vocês que eu achei interessantíssimo são os pêndulos, porque os pêndulos criam algumas condições de vantagem é, contra o Branded Despia de uma forma consistente, principalmente agora que o Monkey Board voltou. O deck não era inconsistente, o deck ele pecava de boas matchups. É, óbvio que ele não tinha a consistência de um Prankids, por exemplo, mas ele pecava de boas matchups no meta. E agora que o Despia dispara como o melhor deck, mesmo principalmente com todos os problemas que o Despia tem, que a gente consegue ver, o Pendulum gosta muito de enfrentar esses decks de enfrentar um deck específico que ele tem uma condição de vitória muito clara. Ele tem algumas condições de vitórias claras e no primeiro contra o Despia. O problema dele é ir segundo, geralmente. Só que a Pendulum Summon já é uma invocação muito forte e que muitas vezes o Despia não consegue lidar com cartas simples. Tem um Exceed Rank 4, eu nem lembro qual é o nome dele. Monstro. É um elefantinho. O pessoal, todo mundo conhece, porque realmente eu esqueço o nome das cartas. Número. Eu esqueci. É, mas ele é por si só uma condição. Uma condição de vitória, assim, para os decks de pêndulo. Não só para os decks de pêndulo, mas alguns outros decks que conseguem fazer Exceed Rank 4, conseguem acessar os. Eu não lembro mesmo. Mas que conseguem acessar os Exceed Rank 4, eles entendem que são poucos os outs naturais de Despia para esse bicho. E aí eles se seguram nele para voltar no jogo ou para construir realmente uma vitória, para selar a vitória. E Pêndulo, ele além disso, ele entra também na casa do Sword Soul Tenni, porque ele tem alguns combos que a Konami não hitou. É o caso do Artifight Side, ele a Konami não baniu. Eu falei lá na minha previsões da banlist que eu não achava que ela iria banir, achava justo, mas que eu pensava que ela não ia banir, é muito a cara da Konami.
E como ele faz esse site? Bom, Dagda continua permitido. Ele faz o Dagda, faz o efeito da Tanin Magícia, do cemitério, trigo Dagda, seta, faz o Hawk Febrax. E no turno do cara ele dá efeito Hawk Febrax para invocar a Wonder Magician, destruindo o site. Site entra. É uma jogada que é mais fácil de interromper do que a antiga jogada de DPE. Aquela jogada de DPE porque o DPE ele pode ser ativo em qualquer momento. O Hawk Fibrax é só na main phase. Ou seja, o jogador tem que fazer alguma coisa, você dá a resposta a Hawk Fibrax para destruir o site. Não é tão bom hoje fazer essa jogada de site quanto já foi. Mas o fato de Branded não usar cards e cards hand traps para parar esses combos permite, por exemplo, que você faça a jogada de site em resposta a Branded Fusion. Ah, mas a Branded Fusion vai resolver? Sim, mas ele vai ter que fazer outra fusão, alguma outra fusão, para depois fazer o Mirror Jade. E aí você vai ter as suas oportunidades de responder com suas hand traps, com suas coisas assim. Mas ele não vai conseguir fazer o Lubellion descarta, faz o Mirror Jade. Ele vai ter que fazer outra coisa e depois tentar encaixar um Mirror Jade por causa dessa jogada de site. Eu não acho que a jogada de site hoje está no melhor momento se você não usa DPE. Eu acho que no geral não tem muito argumento para você usar o combo de site. Tem argumento para você usar DPE, tá? Mas em alguns decks, por exemplo, Invoked, eu nem coloquei aqui, mas o, o site em si, ele hoje não é uma garantia de vitória tão consistente quanto foi com o 7, por exemplo. É, ainda é uma jogada boa. E é um argumento bom de você ter essas condições de fazer essas jogadas usando o pêndulo. Porque o pêndulo já tem algumas outras formas de lidar com o deck de Branded Despia. Mas essa jogada de site serve para você usar contra outras matchups. Se o deck Tier 1 sofre tantos problemas na Mirror Match, isso também pode causar a queda dele como deck Tier 1 e o surgimento de outro deck pro lugar. O postulante ia tirar ele desse lugar. E aí no avançar das rodadas você pegar mais outros decks do que o deck que você tinha se preparado. E é um bom argumento. O Teni também tem esse argumento. Ele tem boas matchups fora do Desper, além do Desper. O Pepe, né? Eu só chamo de Pepe, mas é o Pêndulo. Ele tem boas matchups, muito por conta disso também, de poder fazer essas outras coisas. E aí a gente tem postulantes a entrar no meta, que você deveria levar em consideração. Um deles são os Tyrions, e a combinação deles com Tyrions com Punk. Aí Tyrions como Engine, ele serve para você usar em várias coisas assim. O King Regulus como é um Omni Negate, né? O negate de qualquer coisa. Ele é uma interação, uma resposta, uma forma de você passar suas jogadas. A Engine de Tyrion é muito forte. O que, na minha opinião, falta para a Engine de Tyrion é achar os decks, ou achar as formas em que ele consegue jogar junto melhor, principalmente no TCG. Não sei se tem como você fazer um Adventure Token. Esqueci.
Não sei se tem como você fazer com um Adventure Token, alguma coisa do tipo. É, eu sei que o que mais tem sido testado são os punks. Os punks eles são combinhos de duas cartas, relativamente consistente. Eles têm uma boa relação, esses dois cards. Tem com a ABC, né? Eu já cheguei a ver no OCG com ABC. Não, não sei se o deck de ABC Tyrion tem argumento suficiente para ele jogar no TCG. O ABC tá 3 aqui, é um bom argumento, mas o deck talvez precise de um pouquinho de consistência para enfrentar os boards de Despia. Salamangreat, ele entra também como um postulante a seu o cara entrar nesse meta, na discussão do metagame. O fato da Circle ter voltado é um argumento bom, permite que você use menos ou mais variados efeitos de sala do que você precisar maximizar algumas coisas que você precisava ver muito, mas o principal argumento de sala são tech cards. É uma engine que consegue e que se dá bem em absorver essas tech cards. E não é somente porque ela tem espaço para você usar tech cards. A engine realmente conversa bem com tech cards. Agora que lançaram o Hit, é, Hit Soul, ele geralmente é um card que você, ele é um draw 2, né? Paga 2000 de vida e dá draw 2. É, não, nem paga, né? Não lembro. Não, paga 1000 de vida, compra um card, no turno do cara você compra um card na draw phase também. Você faz o mesmo efeito que Quick. E aí você, quando usa isso aí, você quer comprar essas Hand Traps, essas Tech Cards. Isso é um argumento bom para usar Salamangreat, é o fato de ele poder usar muitas Tech Cards e você usar o Hit Soul para comprar essas Tech Cards de uma forma consistente, principalmente no turno 1. O que eu acho que peca um pouco no Salamangreat, pelo que eu vi, é a dificuldade que ele tem quando coisas passam. Ele tem alguma dificuldade de lidar com algumas coisas quando as coisas passam. Principalmente no Game 2, quando essas Zombie World aparecem em Despia, quando coisas tipo site lock passa no. Porque ele toma esse site lock de uma forma muito doída assim. Se ele não puder fazer especial summon no turno dele, ele vai passar e acabou. Desespero, dor, desespero. Ele toma também um Pepe muito forte, um Sword Soul Tenni, mas ele é um postulante interessante. E eu coloquei aqui porque eu acredito que o argumento do de você não jogar o Moki aqui tá para representar as Hand Traps. O argumento de você não jogar Hand Traps na Mirror de Despia, ele causa os maiores problemas pro Despia ser o Tier 1 do metagame. O deck aí é bom, é em teoria o melhor deck, o deck que tem mais consistência de vitórias no meta atual, mas o fato de existirem essas outras coisas e eles entenderem que o Despia tem que seguir por esse caminho quando ele é o melhor deck, são ao mesmo tempo o argumento para as Hand Traps subirem para a Mirror de Despia caso ele caia do posto de tiro. É, e aí, só para terminar o comentário aqui no vídeo, pro nacional aqui do Brasil, principal, e isso é um deck que eu deixei para falar por último de propósito, porque
Aqui pro Nacional do Brasil, eu acredito que o meta ele vai ele vai se desenrolar muito em volta de como o Eldritch joga nesse meta. As versões de Eldritch em si, assim, as duas versões principais, com a queda do 7, o Eldritch Trap acaba aparecendo muito. Mas eu não sei se isso é a única ou se vai ser a melhor forma de jogar, mais consistente. O que eu vejo aparecendo muito aqui, principalmente por causa do lançamento estrutural, a gente tem a tradição de absorver muitos estruturais. É tanto que o Salama também é um deck que vai aparecer muito aqui por conta disso. É, e aí o Eldritch, ele aparecendo com a Branded Fusion junto, ele teoricamente ele tende a ser muito popular aqui no Brasil. E eu acho bem possível que isso aqui seja o metacalco que vocês devam fazer pro nacional. E aí qual o problema desse Eldritch jogar com Branded Fusion? Ele toma a gente de traps que ele não tomaria se ele jogasse com trap. Qual a desvantagem de jogar de Eldritch Trap? É tomar a mirror, os matches de Despia, as jogadas de Despia muitas vezes bem mais doídas do que se ele usasse a Branded Fusion. Sim. É, na minha opinião, a mirror de Branded Despia ela tende a cair nesse fim de semana. A gente pode fazer um vídeo na segunda-feira. Ela tende a cair um pouco de resultado. Eu acredito que ainda é um deck que, como ele está muito popular, ele vai destacar assim como maior vencedor, mas de que eu realmente espero menos do Despia Branded hoje por conta desses problemas de hand traps e de matchups que os outros decks estão construindo para enfrentar ele. Eu espero mais um pouco de queda, que ele entre num patamar muito mais equilibrado com os outros decks Tier 1, que na minha opinião são Eldritch e Sword Soul, e a gente veja menos resultados de Branded Despia, mais desses outros decks, que são os decks feitos para bater Despia. E no Nacional eu espero, do Nacional daqui, eu espero um Eldritch Branded, Eldritch Trap aparecendo com muito mais frequência do que lá fora. Então é isso, galera, mais um Yu-Gi-Oh! Universidade aqui, umas aulinhas aí pra gente discutir, um momento pra gente discutir sobre como anda o metagame. Eu pretendo fazer outro vídeo de TCG na segunda-feira para comentar o que aconteceu com os nacionais. E é isso. Eu acredito também que amanhã ou segunda vai ter alguma novidade do Master Duel. Vindo qualquer coisa interessante, a gente traz pra cá também. Valeu, falou!